vejo como um mercado que ainda vai crescer muito e que ainda vai mudar muito, né? Qual é o meu grande receio? São as pessoas que estão se aventurando nesse mercado. Sejam bem-vindos a mais um episódio do UseCast, um podcast da Use Telecom. O meu nome é Rebeca e hoje vamos conversar com a Camila Araújo. Ela é CEO do Sotero Mercado e é um negócio inovador no formato de mercado autônomo que fica em condomínios. Boa tarde, Camila, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Queria agradecer a oportunidade. Estamos muito felizes de estar aqui hoje e falar, né, sobre esse tema tão novo, tão moderno e que todo mundo acha que tá falando aí, né, nos condomínios, as gestões, enfim. É verdade, Camila. Muito obrigada você por ter aceitado, tá? De verdade. Eu fiquei muito feliz com a sua rapidez em responder, enfim, tudo. E eu queria que você começasse falando de onde surgiu o desejo de criar um mercado autônomo. Pronto. Na verdade, a Sotero, ela nasceu de uma... Eu era de outro segmento. Na verdade, eu era CLT de outro segmento. E eu visitei um mercado autônomo em outro estado. E eu fiquei encantada. Assim, eu tava num condomínio de um familiar e olhei um container. Eu falei, o que é aquilo ali? Eu nunca tinha visto, né? E é uma coisa... tá desde 2019 no Brasil, assim, né? Eu olhei um container, eu falei, o que é aquilo ali? Ah, é um mercado. Eu falei, cara, vamos lá. Entrei, fiquei encantada. Tinha de tudo dentro do mercado. E pode comprar, não, é autônomo, você vai, compra. Eu falei, cara, que negócio bacana e não precisa sair do condomínio. E aí eu fui lá, comprei, rápido, um preço justo. E aí fiquei encantada. E eu sempre tive esse desejo de empreender. Não sabia no que, eu sempre quis ser certeira no que eu fosse iniciar, né? Eu falei, pô, roupa, eu queria iniciar numa coisa diferente, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui de novo, né? Quando eu voltei da viagem, falei, poxa, eu fui pesquisar, né, no mercado, eu não vi muita coisa sobre. Eu falei, vou abrir uma franquia, né? Porque eu falei, eu não entendo, Uhum. não vou me arriscar. Nas reuniões com as franquias, eu vi ali que, pô, é um tema que eu domino, eu trabalhei no varejo muito tempo. Dá pra, né? Dá pra eu. Vamos criar uma marca do zero? Vamos. E como vai ser a marca? Cara, vamos fazer uma coisa regional, né? Trazendo já pro regional. E aí a gente trouxe aí, usando até o elevador Lacerda, que é a nossa marca, né? Uhum. Soteropolitano. E aí nasceu, Sotero Mercado. E aí a gente foi atrás da tecnologia, né? Porque tem que ter a tecnologia do caixa. A gente queria que fosse uma coisa rápida, queria que fosse uma coisa fácil, que pudesse atender do idoso que mora no... Porque a gente tem muito cliente idoso, né? Porque eu não sei se você já teve a experiência de entrar em algum mercado, você disse que tem no seu condomínio, mas geralmente os caixas são muito pequenos, são aqueles, parece um pinpad de cartão de Sim. crédito. O nosso caixa, ele é uma tela de 15 polegadas, então ela é fácil, a gente encontra os idosos às vezes nas lojas, eles estão lá fazendo lá sozinhos, sem ajuda de ninguém, então dá uma autonomia, né? Então era isso que a gente queria, então a gente foi atrás da tecnologia, atrás de fornecedor. Tudo isso uma franquia não ia fazer por nós, a gente fez sozinho. Então a gente foi atrás, criou a marca, criou a identidade, a identidade mudamos várias vezes, porque a gente não tá bom, fomos atrás e aí nasceu a Sotero Mercado. E a gente foi fazendo de uma forma que trouxesse uma identidade muito ligada ao condomínio. Cada condomínio tem uma personalização, Ai, que legal, a cara sim. do morador. Se você entrar numa Sotero de um condomínio X, não é igual a outra, mas é um padrão. A gente segue um padrão. A parede é a mesma cor, Uhum. mas ela segue o padrão do condomínio. Então a gente vai, né? Então a Sotero nasceu de um desejo mesmo de levar comodidade, levar um. Mais que fosse a cara do morador. Então ela nasceu dessa forma. E é hoje, assim, um sucesso. A gente tem, assim, boas recomendações, os clientes falam, né? Como toda empresa, a gente tem muito a melhorar e a gente tem feito isso todos os dias. Dá trabalho, dá muito trabalho. Sim. Mas é um prazer, assim, servir. Eu acho que esse é o nosso trabalho, assim, servir, sabe? Todos os dias. E pra gente é um prazer. E assim, Camila, você falou, é realmente um formato novo, né? Principalmente a gente está falando aqui de Salvador, região metropolitana. Explica um pouquinho para o ouvinte como funciona esse mercado autônomo. Pronto. É,
alguns mercados, eles funcionavam. Quando a gente foi pesquisar, eles funcionavam de forma com muita burocracia, com aplicativo. Você tinha que ter um aplicativo para entrar. A gente queria uma coisa que fosse fácil. Porque o que é mais valioso para um cliente do que o tempo dele, é isso que eles precisam. É verdade. É o tempo. Você chega do trabalho de noite cansada, você sai daqui cansada, você esqueceu o seu pão francês. A gente tem pão francês nas nossas lojas. Não, tô com inveja agora. A gente tô tem com pão invejinha. francês todos os dias, tá? Sim, nossa, queria Então, tanto. a gente tem pão francês. Você sai do seu trabalho, você esqueceu de comprar o pão francês. Você quer ficar numa fila, num mercado gigante ou numa padaria, porque padaria também tem fila, para você comprar um pão francês, só um pão francês. Então, você vai lá rapidinho. Então, a gente queria uma coisa rápida. Então, você entra no mercado por facial. Todos os nossos mercados, ele tem um acesso facial, Sim. que ele é linkado ao condomínio. Então, lá na portaria você tem um acesso facial, é o mesmo do condomínio. É o mesmo do mercado. Então, você entra com acesso facial, acesso liberado rápido, 3 segundos. Você entra, pega o seu produto, vai no caixa, aperta na tela, registra o produto, paga, E vai embora. impede e vai embora. Bota na sacola e vai embora. Então, não tem… Aperta o botão para sair e vai embora. Então, não tem burocracia. A gente queria que fosse algo assim, fácil para o cliente. E que ele pudesse economizar o tempo dele, que é valioso. Então, essa era a nossa ideia, né? A gente queria dar… O nosso valor é esse. Esse é o nosso valor. Às vezes as pessoas falam, é uma conveniência. Não é uma conveniência. É um mercado no quintal da sua casa. Uhum. Um mercado pra você, né? Porque a conveniência é cara. Você entra assim numa conveniência, você vê um café, quase R$30, né? É um absurdo. O café hoje tá muito caro, né? Tá. Mas na conveniência é mais caro ainda. No mercado a gente faz o possível e o impossível para manter as margens apertadas e o preço ser acessível. Esse também é um dos nossos pontos-chave, que é a questão do preço acessível, né? Então, esse é o nosso… É o passo a passo do mercado autônomo, da Sotero Mercado, né? Agora, Camila, é 24 horas? 24 horas. 24 horas, né? O cliente pode ir a hora que quiser. A hora que quiser. Chegou de uma viagem 2 horas da manhã, você não tem o que comer em casa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não vai morrer de fome. Você vai lá no mercado, vai no congelado. E aí você pega um hambúrguer lá, um sanduíche natural, um refrigerante, um suco, E pronto. paga e leva. Sim. Agora, Camila, eu sei que cada condomínio tem sua individualidade, mas é o que mais sai, o que as pessoas mais compram nesses mercados autônomos. Hoje é bebida alcoólica. É mesmo? Hoje é o que mais sai, é bebida alcoólica, refrigerante e o pão francês. A gente lançou o pão francês há 1 semana. E hoje ele é o produto que mais vende. Uhum. Diariamente, né? Então, exceto nos finais de semana. No final de semana, a bebida alcoólica ganha de todo mundo. Sim. E dias de jogos. Mas hoje a bebida alcoólica ela é o produto que mais vende. Agora, quais foram os principais desafios para colocar o Sotero Mercado em prática? Olha, os principais desafios hoje é a questão da logística. Porque Uhum. você ter um mercado autônomo é muito diferente. Às vezes as pessoas comparam muito com o mercado comum. Mercado comum, Sim. se você for no mercado, você derrubar uma cartela de ovo, imediatamente alguém tá lá para limpar. Mercado autônomo, não. A gente tem a nossa higienização e reposição uma vez ao dia. Então, às vezes, o nosso repositor acabou de passar na loja e alguém derrubou ele vai ter que voltar lá. Então, às vezes, não é na mesma hora. Então, você pode entrar na loja e ter uma impressão, poxa, essa loja é suja. Mas não é, porque acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, é manter o tempo inteiro a loja limpa, né? É um mercado autônomo, a gente não tem como estar o tempo todo ali. E, às vezes, o cliente pode sentir a falta disso, mas como a gente tem reposição diária, então a gente acaba suprindo essa necessidade. Mas acho que a logística hoje é o principal desafio, assim. O Sotero existe há quanto tempo? Nós temos 2023, né? Estamos 2 anos. 2 anos. E já tá fazendo sucesso, né? Já. Em muito pouco tempo. Nós vamos para a 7ª loja. A gente já tem 7 lojas. E o nosso desafio aí até 2026 é abrir mais 2 lojas, né? Que a gente tá abrindo de uma forma muito orgânica e natural para atender bem quem já tá na base. Sim. A gente não quer sair abrindo de forma… Tem que ser de uma forma que continue atendendo bem quem já está conosco. Sim. E que quem entre
continue tendo essa boa impressão da marca, né? A gente nunca teve, por exemplo, colocar um mercado, o pessoal quer tirar a Soter de forma alguma. A gente está sempre tentando melhorar. Nesses 2 anos que a Sotero tá aqui no mercado, Uhum. teve algum momento que você achou que não ia mais dar certo, que você pensou em desistir? Olha, desistir é uma característica que Camila não tem, né? Mas assim, o varejo é muito difícil quando a gente fala sobre quais são as principais dificuldades. Assim, eu acho que quando a gente fala das questões financeiras, né? Abrir novas lojas gera um custo muito alto. Então, você às vezes quer crescer e você não pode. Você não é querer parar, mas você querer crescer e você não poder, você ficar daquele jeito. Meu Deus, eu quero crescer. E às vezes falta um incentivo, né? A gente precisa ter um incentivo. E isso talvez deixe a gente mais desanimada. E a gente vai trabalhando. Acho que o grande desafio do empreendedor é entender que o dinheiro que entra não é dele. Ele serve para reinvestir. Então, hoje a gente faz isso, né? Todo o dinheiro que entra, tudo que a gente vai reinvestir em novas lojas. Esse é o nosso desafio. A gente sempre vai fazendo isso. Porque esse negócio só dá certo se tiver várias lojas. Se tiver uma, duas, não dá certo. Não é bom. E vem cá, Camila, você fala muito no plural, né? A gente, nós, é você e é uma Isso. sociedade? Isso, são 2 fundadores. Eu e meu Sim. esposo. Ah, sim, sim. Ele fica na parte mais... Eu fico na parte do mercado mesmo, na frente. Da equipe, de estar comprando, de construir a rotina com os repositores, de negociar. Eu estava numa reunião agora com uma construtora, então eu estava negociando novos mercados. E ele fica mais na parte financeira mesmo, de impostos, contador. Na essa burocrática, parte, né? na parte chata. Na parte chatinha. Então a gente tem, eu sempre falo a gente porque é uma parte extremamente importante. Claro. E que se não estiver sendo vista, vai tudo por água abaixo. Então, por isso eu sempre falo no plural. E sua equipe de funcionários são quantas pessoas? Somos 3 pessoas. Somos 4 comigo, né? Uhum. Porque, na verdade, somos 5, porque a gente também tem a parte de monitoramento. Sim. A gente tem uma equipe, a gente tem inteligência artificial nas lojas. Essa inteligência artificial, ela gera vídeos para essa equipe olhar o vídeo e ver se há algum furto, se existe ali algum esquecimento de pagamento, se houve algum erro, se na hora de levar a pessoa esqueceu de registrar, sei lá, levou 4 cervejas e registrou 3, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa desse monitoramento. Então, ali tem uma pessoa por trás, né? O dia inteiro olhando aquilo, só aquilo. Meu Deus, o dia inteiro, né? Agora vem cá, Camila. A gente tá falando de mercado autônomo. Você não tá lá no caixa pra ver quando a pessoa vai entrar ou que a pessoa vai pagar, quando a pessoa vai sair. E quando acontecem esses roubos, o que vocês fazem? Então, acontece e graças a Deus é um mínimo, é menos de 3%, né? Assim, graças a Deus os moradores são muito conscientes. E os moradores que não fazem isso ficam muito chateados com quem faz. Já houve casos de pessoas se mudarem porque não conseguiram nem continuar no condomínio. Então, essa parcela mínima, ela recebe uma notificação, né? De forma muito sutil a primeira, né? Porque na maioria das vezes não é furto. É um esquecimento. Ou você percebe ali que tá com a criança no colo, tá muito distraída e acaba... Uma agonia, né? Na agonia. Então, nem sempre é furto. Um ou outro, aquela exceção, né? E a gente vai lá, chama atenção e não faz mais. A gente nunca teve, assim, um caso muito alarmante. Mas acontece. Acontece, mas é sempre né? de forma muito sutil, né? Porque a gente, ao contrário de um mercado comum, a gente não tem aquele cliente que fica o tempo inteiro passando, né? Esse aqui, vai. Não, a gente tem muito cuidado com os nossos clientes, porque são clientes que estão sempre ali, né? Com a gente. Sim. E graças a Deus são bem conscientes, assim, são bem tranquilos para lidar. Entendi. Agora, Camila, uma dúvida também. Gente, é porque esse assunto realmente é novo. Eu nunca entrevistei, nunca vi uma entrevista de uma pessoa, uma pessoa, né, que é dona dessa empresa autônoma, de mercados autônomos. Como funciona, assim, você
Você paga um aluguel para o condomínio para ter aquele espaço? Como é que funciona isso? Não, a gente não chama de aluguel, a gente chama de cashback. Porque o condomínio, a gente paga um percentual em cima do que a gente fatura dentro do condomínio, que serve para o condomínio reinvestir no próprio condomínio. Uhum. Ele usa para fazer uma festa de Dia dos Pais, ele usa para investir, sei lá, numa reforma. A gente agora vai participar de uma reforma de uma área de um condomínio, né? E aí eles usam também o cashback para isso. Eles vão guardando lá, né, o valor para, sei lá, um portão que quebra, eles usam do jeito que eles quiserem. A gente não participa, assim, a gente não fala o que eles têm que fazer com o valor, mas eles Entendi. utilizam isso para os fins do próprio condomínio. É sempre a conta do condomínio, nada de terceiros, sempre do condomínio. Agora, Camila, explica pra gente como você controla a parte do pagamento e do estoque também. Então, existe um termo técnico que a gente chama de pick list. No próprio sistema, ele gera esse pick list, né? Ele é uma lista de abastecimento do dia seguinte, o que a gente tem que fazer. Hoje tá lá, vende até meia-noite. No dia seguinte, ele gera esse pick list, que é uma lista do que eu preciso abastecer no dia seguinte. Então, ele gera essa lista, aí o meu repositor vai lá, tantos leite condensado, tantos creme de leite, peito de frango. Ele vai lá, loja X, loja Y, separa nas caixas e aí ele leva para a loja XYZ. A gente tem abastecimento todos os dias nas lojas. Algumas lojas não precisam ir todos os dias porque são lojas menores, mas praticamente todos os dias. E a gente, às vezes, tem que, pelo menos higienizar a loja. Porque tem um fluxo grande de pessoas andando, o grama entra e acaba tendo que ir mesmo assim. E onde é que tem, assim, onde é que tem esses pontos? São 7 lojas que você São me 7 falou, lojas. né? Onde é que ficam essas lojas? A gente tem Salvador, Lauro, Camaçari. Salvador, Lauro, Camaçari. Isso. A maioria fica em Salvador ou fica em Lauro? A maioria em Lauro. A maioria em Lauro, né? Isso. Sim. A maioria em Lauro. E aí a gente tem Abrantes, aí a gente fala Camaçari e Abrantes, né? Abrantes. A gente sempre procura abrir lojas que favorecesse a logística ali, uma perto da outra, para que fossem muito bem atendidas nessa questão da logística, né? Então elas são bem perto, assim, uma da outra. Você acredita que uma internet estável, ela é legal importante, né, para o solteiro mercado? Completamente. A gente depende 100% da internet. Se a gente não tiver... Inclusive, eu troquei a internet recentemente não, a gente ainda tem um tempo com a Uzi, inclusive, em uma das lojas, porque não estava funcionando a questão do caixa. O cliente ia no caixa e estava fora do ar. E aí ele tinha que fazer o Pix por fora, então a gente teve que trocar. A internet é o pulmão da operação. Então tem que ter uma internet muito boa. Porque a nossa operação é autônoma. O caixa tem que estar funcionando, a câmera tem que estar funcionando, tudo é dependente da internet. Então tem que ter 100% da internet boa. Então, realmente, a Uzi está sendo excepcional, né, Com nesse certeza. processo. Inclusive, depois que a gente mudou, a gente não teve mais problema na loja que a gente utiliza a Uzi. Como você descreve o atendimento e o suporte da Uzi? Eu nunca precisei, na verdade. É mesmo? Eu nunca precisei. Eu vou dizer pra você o comparativo que eu tinha. Eu não vou dizer o nome da outra operadora, mas a outra operadora eu tinha 3 atendimentos por mês. Visitas em loco. Tinha aqui um técnico lá, porque não funcionava. Ela parava de funcionar. E, cara, assim, eu tinha que ter um roteador a mais. E eu botei um plano da Uzi lá. Logo depois que eu botei, nunca mais eu precisei. Nunca mais a loja ficou fora do ar. E eu não tenho visita, eu não tenho atendimento de vocês, eu não preciso do atendimento de vocês. A única vez que eu precisei foi a fatura, o primeiro mês, e depois me ensinaram chega por e-mail e só. Eu não preciso do atendimento de vocês, de verdade. Assim, o atendimento ele só é preciso quando você não tem o serviço, né? Sim. E com no certeza. caso, não tem necessidade. E o que você mais valoriza, assim, na Uzi Telecom para a sua empresa? Olha, eu acho que a qualidade, né? Eu acho que quando foi feita a instalação, eles foram muito cuidadosos
com a questão da aparência. Eu acho que isso, a equipe técnica geralmente não é cuidadosa. E eles foram muito cuidadosos com a questão da aparência, principalmente na loja. Não pode ficar fio exposto, fica feio, né? E eles foram bem cuidadosos, não, esse fio aqui dá pra gente colocar por trás. Não se preocupe não que a gente vai ajeitar aqui. Então foram bem tranquilos nisso. E outras operadoras, às vezes a gente, na minha própria casa lá, ainda hoje tá assim, ninguém nunca foi ajeitar. Eu tenho outra operadora na minha casa e os fios estão todos lá expostos, tá uma bagunça, é feio. Então eles foram muito cuidadosos com isso. Eu acho que isso foi bem bacana da parte deles. E geralmente técnico não é muito assim, né? Então essa parte estética, né? Foi bem bacana De fora, deles. aham. Além da qualidade, que tem sido bacana. A qualidade, né? Agora, falando agora de futuro para o Sotero, você pensa em ampliar a sua empresa? Sim, a gente está em processo agora, inclusive, de expansão. A gente tinha parado, né? Porque diferente de mercados grandes, onde tem um funcionário lá o tempo inteiro dentro, o mercado autônomo você precisa ter uma estrutura por trás muito grande. A gente tinha parado para acertar a questão do estoque, a questão de organização do CD. E agora a gente voltou ativa na prospecção. Aí o nosso grande desafio tem muita demanda. E às vezes a gente não quer dizer não para os condomínios, né? E essa questão de não dizer não é difícil, porque você não quer deixar para lá e você quer atender todo mundo e é complicado atender todo mundo. Uma inauguração, ela exige muito da gente, não é só botar 3 freezer lá dentro. Uma loja hoje, antigamente era assim, né? O mercado autônomo, quando começou a abrir, você botava 3 gôndolas lá dentro, 2 freezer, pronto, é o mercado autônomo. Hoje não. Fui numa loja hoje, você tem que fazer um projeto, tem que ter uma loja bonita. As pessoas querem uma loja bonita no condomínio delas. Não é uma loja qualquer. Então, exige um capital, exige um tempo e mão de obra, que é super difícil. Pedreiro, enfim, eletricista. Então, esse é o nosso principal desafio, mas que a gente não tem nem espaço para desistir. Então, a gente está muito motivado para crescer e abrir novas lojas agora até 2026. Quanto tempo o Sotero ficou só no papel antes da primeira loja ser aberta? Olha, ficou pouco tempo. Eu digo que foi um projeto, assim, eu acredito muito que foi um projeto, assim. Eu acredito muito em Deus, né? E eu coloquei, assim, isso. E foi uma coisa muito rápida. Muito rápida. Quando a gente foi no primeiro condomínio, a gente não tinha nenhuma loja aberta. Isso é muito difícil. A gente pegou o maior condomínio que tem no complexo. E gostaram muito do projeto. Lógico, quando você conversa, você passa a segurança. E tudo que a gente falou que a gente ia fazer, a gente fez. Isso gera uma confiança. Um fala pro outro, isso é bacana. Sim. Mas, não, a gente quer vocês aqui. Aí a gente ganhar numa votação sem ter nenhum mercado aberto, isso foi. E aí a gente ganhou, aí o segundo a gente ganhou, e aí a gente foi ganhando. Isso aí foi muito rápido, foi uma coisa assim. Então foi questão de meses. Foi aquela questão de criar a marca, né? A identidade visual. E começar a ir nos condomínios. Quando a gente começou a ir nos condomínios, a gente recebeu muito não, porque não é fácil. Não é fácil. Mas aconteceu rápido. Aconteceu bem rápido. Quando o projeto começou, a gente também, eu e minha esposa, a gente é muito aguerrido. A gente vem numa área, a gente é do varejo há muito tempo, então a gente é acelerado. Então a gente foi correndo atrás e conseguimos. Mas ficou pouco tempo no papel. Agora, você acredita que você, então, passou confiança para os condomínios síndicos, né? Não sei com quem você conversa para falar sobre isso, sobre abrir uma unidade naquele condomínio. É um síndico? Sim, é um síndico, do administrador. prédio. O primeiro contato é sempre com o síndico e o administrador. Depois a gente vai para uma assembleia, se apresenta para os moradores. E aí, nessa apresentação, é sempre muito importante, além da honestidade, eu acho que a honestidade é acima de qualquer coisa. Às vezes, nessas assembleias, essas franquias, algumas marcas muito aceleradas, vou prometer muita coisa. E você tem que prometer o que você vai entregar. Se você prometer o que você vai entregar, vai dar tudo certo. Vai dar certo, porque depois o morador, aquilo ali eles falaram na assembleia. E eles estão entregando. Então, aquilo ali porque vai perdurar, né? Sua palavra é o que fica. Então, aquilo ali faz toda a diferença. E quais foram as promessas que você fez para abrir o mercado?
A questão do preço, a gente sempre tenta manter o preço assim, por mais que um ou outro reclame, né? Porque a gente sabe que tem muito preço que aumenta, às vezes a gente não tem como Sim. manter. Uhum. Mas a gente tenta sempre. A gente teve já uma inauguração que as pessoas falaram assim: esse preço é só porque tá inaugurando, né? Porque tava muito justo, sabe? Assim, um preço muito bacana. As pessoas, é só porque tá inaugurando. Eu falei, gente, não tem como eu mudar o preço de tudo só pra inauguração, porque o sistema é difícil, né? De você mudar um por um só porque tá inaugurando. Aham. Eu falei, não tem como. Falei, esse é o nosso preço, a gente vai tentando manter. Então, o Sim. preço é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que por não sermos franquia, a gente não paga royalty para ninguém, a gente não paga taxa de franquia para ninguém. Então, a gente não precisa cobrar isso do morador, né? Sim, sim, sim. Então, isso faz diferença no preço final do produto. Sim. Agora, Camila, a gente não pode deixar, né, de fora que, assim, é um mercado, como você fala, tá no quintal da sua casa. Eu, eu tenho um mercado lá no meu condomínio. E os preços eu acho assim um pouco mais exacerbados do que no mercado. Mas assim, Sim. eu pago. Por quê? Porque é uma coisa que eu tô precisando na hora. É. Eu acredito que vocês podem pensar também nisso, né? Que, Sim, pô, a pessoa sim. tá precisando agora, entendeu? Se precisasse pra depois, ou iria no mercado grande Claro, comprar. Mas claro. não, tem a comodidade de estar perto de casa, né? De ir a hora que quiser. Em segurança. Segurança, comodidade, você pegar um Uber para comprar em outro local. Mas o que que acontece hoje? Hoje a gente compra muita coisa, a gente compra direto da indústria. Uhum. Então não tem por que a gente vender muito caro. Sim. Então existem alguns produtos que a gente não consegue vender muito caro. E nem quer. Não tem necessidade, Não tem né? necessidade, sabe? A gente vê assim, não tem necessidade de botar um valor muito acima. Tem Um gente leite que condensado de R$ 15. não tem necessidade, Sim. sabe? O morador fez um comparativo do pão de forno balduco. Ah, o pão de forno balduco ali no outro é R$ 17, o de vocês é 12. Então, assim, essa diferença é pouca, mas na hora da compra faz diferença, porque ele vai comprar ali com essa diferença, sei lá, um patê, um requeijão. Uhum. Então, tem coisas que dá para você cobrar mais barato. Lógico que é um mercado, o nosso mercado, ele fica o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Sim. A gente não desliga de madrugada. Eu conheço concorrentes que desligam de madrugada. A gente não desliga. Até para manter, né, Manter o alimento. exatamente, o alimento. Porque mesmo que seja, mercearia de bairro não tem ar-condicionado, o alimento tá lá, tá de boa. Mas é um container, entendeu? Se Uhum. desligar, pode acontecer. Às vezes dá problema no ar-condicionado, como já deu. E o morador já fica desesperado, pelo amor de Deus. Não, calma, o técnico já tá indo. Mas não estraga. Mas a gente mantém, não só para o conforto do morador, para ele ir de madrugada, comprar um congelado, uma cerveja, e tá lá geladinho. Ele vai Uhum. entrar lá, pô, tá geladinho aqui, vou comprar minha cerveja, sair de boa. É um conforto deles, então aquilo ali é caro. Conforto é caro, né? Tudo é mais Sim. caro. Então, às vezes a gente tenta manter o preço, a gente tenta manter um preço justo, mas às vezes não tem como. Algumas coisas, algumas margens, o mercado mesmo fica mais caro. A gente vai, às vezes, num mercado grande aí, eu fico, às vezes, assustada com os valores. Eu falo, gente do céu, na Sotero tá mais barato que é no quintal da casa do pessoal. Sim. Mas esse é o nossa marca, assim, a gente quer deixar isso claro, sabe, para o cliente, que a gente tenta fazer de tudo para que o preço fique justo. Agora, voltando a falar de futuro, você pretende expandir também para outras cidades da Bahia ou você quer focar em Salvador, Lauro de Freitas e Abrantes? Olha, assim, aqui tem muito mercado ainda. A gente não tem logística para atender outras cidades. Futuramente, a gente tem planos de talvez ter licenciados, outras pessoas que possam assumir a marca também junto com a gente. Ia te perguntar isso também. Hoje a gente tem uma procura muito grande de Uhum. pessoas eu tenho uma lista, né? Às vezes as pessoas, vocês já estão franqueando a marca de vocês? Eu falo, não, mas se você quiser deixar o número aqui, por favor, quando tiver, manda uma mensagem para mim. Então a gente já tem uma lista de pessoas que querem. E nem sempre é só em Salvador. Às vezes tem Alagoinhas, Feira de Santana, condomínios em Feira de Santana que entram em contato. A gente não pode atender. Eu sou bem clara para não ficarem esperando. A gente não consegue.
Porque é uma logística muito difícil. A gente vê aqui que esse trânsito é bem louco. É Sim, difícil, imagina longe. Então, a com gente hoje certeza. não tem esse planejamento. Mas, quem sabe, os licenciados futuramente. Agora, como você enxerga o futuro dos mercados autônomos no Brasil? Eu vejo como um mercado que ainda vai crescer muito e que ainda vai mudar muito, né? Qual é o meu grande receio? São as pessoas que estão se aventurando nesse mercado. Hoje, existem pessoas que estão entrando no mercado e que estão trabalhando com esse cashback que a gente paga para o condomínio, com uns Uhum. cashbacks muito altos. Que Uhum. se você tiver o mínimo de montar um DRE, né? E saber, um DRE básico de uma empresa, de um mercado autônomo, você vai saber que você não consegue pagar um cashback muito alto sem cobrar muito alto para o cliente final. Sim, sim, sim. Então, o meu receio hoje aqui em Salvador são esses aventureiros que às vezes querem entrar e estão muito empolgados e querem cobrar um cashback, né, muito alto. Isso pode deixar o nosso segmento cansado, pode deixar sei lá, o preço na gôndola lá muito alto e o cliente, meu Deus, esses mercados são muito caros, eu não quero ter eles no meu condomínio. Sim, Entendeu? E esse é o meu receio. Mas eu acho que é um segmento que tem muito a crescer. Todos os dias são construídos condomínios aqui. todos os dias. Você olha ali na orla, o tanto de condomínio que está sendo construído. A MRV todos os dias está lançando. Todas as construtoras, as grandes construtoras. Então, tem muita coisa. Hoje, as construtoras já estão construindo os condomínios com espaço para o mercado. Uhum. Esse local que eu fui hoje na reunião já tem o espaço. Ela disse assim: esse aqui é o seu mercado. Desse jeito. Sim, 40 metros ela me deu para eu fazer o mercado. Falei: é isso tudo aqui? Aí, o mercado, salas de reuniões, coworking, tudo já dentro do condomínio. sim. Esse aqui vai ser o mercado, com a janelona de vidro pra rua, coisa mais linda. Falei, gente, e já com ar-condicionado, então a construtora já tá dando assim pra você, ó. Uhum. Então, é um segmento que tem muito para crescer, muito. E que, se a gente souber, é, todos nos reunirmos, né, as marcas, e a gente já tem uma união muito bacana, né? A gente tem um grupo já, trabalha junto. Se a gente tiver uma união bacana, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho aqui justo, um trabalho honesto e um trabalho que vá levar o melhor para o morador. Esse é o objetivo final. E é isso que as pessoas precisam entender. Que o melhor precisa ser levado para o morador. Lógico que todo mundo aqui está para lucrar, é uma empresa como qualquer outra, mas que o morador ele precisa ter uma boa impressão do mercado. Sim. Ele precisa entrar e ver o valor na gôndola e falar: poxa, aqui dá para eu comprar. Tem gente que faz feira, gente. Eu tenho moradores em condomínios que eles não saem mais. Tem um que fala para mim assim: olha, por favor, não deixe de faltar peito de frango, que eu não saio daqui para comprar em outro local. Não sai, simplesmente só compra lá. E é o que acontece. Então, assim, é um segmento que tem muito para crescer e que a gente só precisa estar pronto para assumir, porque tem muita coisa. E Sim. não dá, é humanamente impossível a Sotera assumir tudo, né? Lógico, porque são muitos condomínios, mas eu tenho certeza, assim, esse é o nosso objetivo, é que a gente vai crescer muito, Sim. né? A gente Com está se certeza. preparando para isso. Com certeza, Camila. Agora a gente já tá chegando no final da nossa entrevista. Gente, não esqueça de deixar o like nessa entrevista que tá sendo maravilhosa. Seguir, acompanhar a Uzi Telecom nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo o que você tá achando dessa entrevista. Eu tô achando excelente, Camila. Realmente eu aprendi muita coisa. Agora você falou que você era CLT. Você tinha a sua vida, né, ali do 5x2, né? 2x5, né? 6 por 1, 6 por 6 1, por 6 por 1. 1. Era 6 por 1? É 6 por 1, 6 por 1, eu já esqueci já. Porque agora eu trabalho 7 por 7. 7 por 7, né? Eu não tenho mais folga, então às vezes eu tô no Sim. domingo lá, o caixa aqui não tá funcionando. Oh, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Mas realmente o empreendedor, né, ele tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Que às vezes Exato. você não para de trabalhar, mas ao mesmo tempo você tem aquela liberdade, né? Exato, Pra exato. trabalhar a hora que quiser, entre aspas, né, Exato, Camila? Que a gente exato. sabe que é difícil. Tem aquela. O horário a gente consegue. Lógico que tem dias que a gente não. Hoje é um dia que eu não consigo fazer nada fora da minha agenda.
Mas eu consigo levar meu filho no futebol, ali um negócio, uma coisa ou outra fora da agenda. Mas, assim, eu acho que não é só isso. É o prazer de estar construindo algo. Sim. Eu sinto isso, assim, muito forte. Eu gosto muito disso. De estar construindo algo. De estar levando alguma coisa, de poder servir. Eu adoro servir. Eu adoro. Ontem eu fui no mercado. Eu adoro ir no mercado. Assim, os meus repositores estão indo mais agora. Uhum. Mas ontem eu fui, aí eu encontrei uma senhora. Ela, ai, você tá botando agora aqui um frango apimentado. Eu tô comprando todos os dias. Eu como assim, assim, assado. Eu falei, ó, a senhora não sabe como eu fico feliz de escutar. E o pão francês, ó, essa ideia aqui foi minha. Eu falei, foi sua mesmo. A senhora tem que vir comprar todos os dias. Eu fico feliz demais. Porque a gente tá atendendo, tá deixando eles felizes. E esse é o objetivo final, entendeu? Então eu fico muito feliz com isso. Sim, é prazeroso, né? É demais, é demais. É Quando muito você bom. sente que É o seu dever está cansativo. sendo cumprido, né? É cansativo. E eu vou falar uma coisa pra você, é muito difícil. Quem quer entrar no segmento, não pense que você não vai trabalhar. Porque tem muita gente aí na internet falando assim, ó. Quer trabalhar só 2 horas por dia? Não existe isso. Você vai trabalhar muito, vai carregar caixa, vai empurrar carrinho. Hoje mesmo eu tava de terninho aqui, ó, empurrando carrinho com caixa de cerveja. E eu empurro mesmo, eu carrego, eu faço o que for. Sem frescura. Sem frescura. Mas trabalha muito. E não pense que é só que é uma entrevista no podcast, eu tô toda aqui no ar-condicionado, bebendo uma aguinha, mas eu faço o que for preciso. E eu sempre vou ser assim. E eu acho que tem que vir nesse espírito, porque senão não dá certo. Camila, eu queria que você também falasse a última pergunta, tá? Pergunta não, um conselho que você deixa para as pessoas que estavam como você há 3 anos atrás, né? Que você era CLT e tal, na escala 6x1, que sonham em empreender, mas ainda não deram o primeiro passo. Então, olha, eu acho que empreender eu vejo muito. Vocês falam muito sobre empreendedorismo no canal de vocês, né? Eu vejo muito vocês falando sobre isso. Empreender, todos os dias você acorda e você precisa saber que não vai ser igual. E todos os dias vai ter um problema para você resolver. Mas eu acho que você precisa ter, acima de tudo, força para você passar por cima de tudo. Porque empreender no Brasil é muito difícil. É muito mais difícil do que em qualquer lugar. Primeiro porque é imposto. Não tô falando assim do governo atual, eu tô falando da nossa política mesmo, de como funciona. Sim. Eu ganho menos do que o governo, e todo mês eu pago um boleto gigante. Então, assim, é muito difícil você empreender, você tem que entender o lado do empresário, né? O empresário, ele paga os salários, ele paga o imposto, ele paga muita coisa. E a gente, principalmente na área do varejo, a gente paga muito imposto de produto, é muita coisa. Quando você vê o outro lado, você entende. Eu entendo agora o meu chefe, quando ele estava lá com a cabeça baixa, pensando como é que ele ia pagar tantos salários. Mas, assim, empreender tem que ter muita resiliência, você tem que ter muita dinamismo, muita criatividade. É muito difícil. Mas eu acho que, acima de tudo, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa. Uhum. Porque eu sou marketing, eu me filmo, eu faço vídeo, eu faço o que for. Então, acho que se você quer empreender, você tem que estar disposto a fazer tudo. Porque é realmente, assim, é dinâmico. Todos os dias não é do mesmo jeito. Camila, muito obrigada por compartilhar a sua Obrigada história com a a vocês. gente. É um orgulho para a Uzi Telecom fazer parte dessa história, né? Da história do Sotero. Obrigada. E eu vim de Telecom, viu? Eu vim de Telecom. Você vem... É mentira. Eu vim de Telecom. É que ela me pegou de surpresa aqui, gente. Foi, eu não tinha falado antes, não. Não. Mas eu vim de Telecom. Eu vim de duas. Eu trabalhei em 2 multinacionais antes de vir antes de abrir a empresa, sim. Então, realmente, pra você falar bem da Uzi, é porque a Uzi é muito boa, porque você tem experiência. Tô falando pra você. Confia em mim, viu? Eu tenho experiência pra falar. Mas muito obrigada mais uma vez por topar. Obrigada a você, gente. Por fazer parte desse projeto do Uzicast, tá bom? E, gente, mais uma vez, deixa o like, compartilha essa entrevista, comenta, manda pra todos os seus amigos pra conhecerem a história de Camila, pra vocês conhecerem o Sotero. Vai que vocês, né, fazem... Existe essa parceria também de indicação, Camila? Existe sim. A gente abre container acima de 300 unidades de condomínios, de unidades nos condomínios de apartamentos.
a gente abre. Mas assim, a gente está disposto. Aí tem que ver o perfil do condomínio, tudo. Manda indicações. A gente tem nosso Instagram lá, sotero.mercado. Sigam lá. A gente lá tem o nosso dia a dia, fala sobre o nosso mercado, como funciona. E aí também vocês podem falar com a gente sobre indicações, né, de condomínios. E você, síndico, que quiser, né, fortalecer sua gestão e levar o melhor mercado autônomo da Bahia, você fala com a gente lá, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, Tchau, gente. Foi um prazer.